Capítulo 9. Cair de novo no mesmo pecado e encontrar a raiz do pecado favorito. Há mais dois casos de consciência que pretendo abordar neste capítulo, e são os seguintes. Terceiro, se um homem cujas concupiscências e corrupções foram verdadeiramente mortificadas pelo Espírito de Deus, pode cometer e cair com frequência nesses pecados que estão mortificados. Quarto, quais sintomas quase sempre denunciam um pecado estimado e adorado que não está mortificado em um homem? Em seguida, darei algumas orientações gerais que podem ser receitadas para a mortificação de um pecado de estimação. No próximo capítulo, concluirei com instruções específicas de como mortificar desejos impuros, orgulho espiritual e raiva ou paixão dominante. Caso 3. É possível que um homem que realmente mortificou um pecado pelo Espírito de Deus caia frequentemente neste pecado? Responderei através destes 5 ou 6 detalhes. Primeiro, há alguns exemplos nas Escrituras de homens que não caíram novamente nos pecados que haviam mortificado. A. Disse de Judá que, após revelado o seu pecado de abuso contra Tamar, sua nora, ele reconheceu sua ofensa e nunca mais a conheceu. Gênesis 38, 26. Quando ele percebeu o pecado, confessou-o e depois disso não caiu mais naquele pecado. B. Encontramos outro exemplo no justo rei Josafá. Quando o profeta Eliezer veio até ele e lhe contou de seu pecado ao se unir ao iníquo rei Acasias, e da ira do Senhor contra ele por isso. Após esta repreensão, ele não traria a culpa daquele pecado sobre si mais uma vez, pois quando Acasias perguntou a Josafá se seus servos poderiam ir junto com os servos dele a bordo de seus navios, Josafá recusou. Segundo, em toda a Bíblia, não temos exemplos claros de alguém que, após mortificar e subjugar um pecado, ao ser humilhado por ele, tenha caído nesse pecado novamente. Não sou o único a observar tal fato. William Perkins também disse que, em todos os exemplos do Antigo e do Novo Testamentos, eles não encontram caso algum de um homem que tenha mortificado um pecado e caído mais uma vez naquele pecado. Portanto, se seus pecados estão mortificados e você continua a ceder aos mesmos pecados, você é um homem sem padrão. Terceiro, agora, embora não encontremos exemplos nas Escrituras de um homem caindo no mesmo pecado depois de ter mortificado determinado pecado, ainda há muitos exemplos de homens justos que caíram inúmeras vezes no mesmo pecado antes de entenderem que era um pecado, antes de serem sensíveis a este pecado e antes de serem de fato humilhados e entristecidos por isso, considerando seriamente o mal que haviam causado entre Deus e a própria alma. Salomão caiu 2 vezes na idolatria diante do Senhor. Pedro caiu 3 vezes, uma após a outra, no pecado de negar seu Senhor e Mestre. E os filhos de Israel caíram 10 vezes no pecado de murmurar contra o Senhor enquanto estavam no deserto. Assim, antes que um homem seja deveras humilhado por um pecado e o tenha mortificado, é capaz de cair muitas vezes nele. Quarto, ainda que não haja exemplo na Bíblia, mesmo assim, de acordo com a razão e a experiência, pode ser verdade que um homem que mortificou um pecado caia novamente no mesmo pecado pelo qual se arrependeu e foi humilhado. O erudito Sr. Perkins dá esta resposta. Não há nada na razão e na experiência que possa assegurar-lhe de que uma corrupção mortificada não possa irromper outra vez depois que alguém se arrependeu dela, sobretudo se for um pecado íntimo e secreto. Por exemplo, imagine que o pecado seja a ira. Embora você se esforce contra isso e ore a Deus todos os dias para capacitá-lo por seu espírito a subjugá-la e mantê-la sob controle, não obstante, após alguma provocação extraordinária, ela pode irromper de novo. Assim, as concupiscências íntimas e estimadas podem irromper reiteradamente após o arrependimento. Quinto, embora não haja nenhum caso na Bíblia de um homem que mortificou um pecado e caiu outra vez no mesmo pecado, também não há nada na Bíblia que fale abertamente contra isso.
ou que ensine que não se pode ceder aos mesmos pecados depois de mortificados. Isso pode lhe servir de um consolo parcial. Sexto, cair em corrupção uma segunda vez por cometer o mesmo pecado após ter sido mortificado mostra que ainda resta muito da força do pecado na alma, embora não diga que não há graça naquela alma. E aqui acrescentarei somente uma ou duas palavras a título de cautela, e em seguida prosseguirei para o caso final de consciência. A. Cair repetidas vezes no mesmo pecado põe você em grande risco de desenvolver obstinação e dureza de coração. Portanto, ouso afirmar que, se cair várias vezes no mesmo pecado, é muito provável que tenha em si um coração duro, e não um coração terno e sensível. B. Ceder com regularidade ao mesmo pecado lhe custará muitas lágrimas e orações antes de alcançar paz na mente. Você pode ser perdoado, mas carecerá por muito tempo de paz de consciência e da certeza de que foi perdoado. C. Cair vez após outra no mesmo pecado é um sintoma mortal e perigoso para o homem. Não digo que seja condenável, porém certamente é perigoso e fatal, um sinal de morte sobre você. É como um homem afetado pela mesma doença de forma recorrente. A princípio, quando o homem está doente, ela se alimenta de seus fluidos corporais daninhos e, se ele se recupera, sente-se melhor e mais saudável depois disso. Contudo, se o homem recair na mesma doença, então ela se alimenta de suas forças vitais, enquanto ainda antes se alimentava da corrupção e das más disposições de seu corpo. De modo que, com relação à saúde espiritual, não é menos perigoso recair nos mesmos pecados. Caso 4. Como um homem pode aprender a detectar o seu pecado predileto? Aquele que dentre todos os outros é o mais predominante e não mortificado em sua alma. Eis uma pergunta muito necessária e eu darei 10 sinais que lhe ajudarão a discernir e determinar seu pecado amado ou dominante. Primeiro, o pecado amado ou principal é quase sempre aquele que se comete ou no qual se cai com mais regularidade ao longo da vida. Tal qual, os assuntos que mais ocupam uma conversa revelam o que cativa o pensamento, também o pecado se comete com mais frequência, revela a corrupção menos mortificada e a mais estimada do coração. Portanto, avalie qual pecado você comete com mais frequência. Por exemplo, impureza sexual, embriaguez, desonestidade nos negócios, orgulho espiritual e assim por diante. O pecado a que cede com mais constância frequentemente é o seu pecado predileto e não mortificado. Segundo, o pecado de estimação é aquele a que cede mais facilmente sempre que é tentado. Os pecados aos quais você se opõe e quase nunca comete não são os seus queridinhos, porém o pecado que o aflige com facilidade, como o apóstolo diz em Hebreus 12:1. Esse é o seu pecado dominante. Você é prontamente atraído para a embriaguez? Se for, então esse é o seu principal. Portanto, eu lhe imploro, amado, examine o seu coração para que possa identificar o pecado que não está mortificado em você e, em seguida, mobilize toda a sua força contra este pecado. Reflita sobre sua conduta e veja qual é o pecado que o atormenta com mais facilidade e corresponde com mais rigor ao seu caráter natural. Esse é o seu pecado mestre. Terceiro, o pecado que você mais reluta em abandonar entre todos os outros é o que não está mortificado em seu interior. Assim, as Escrituras comparam tal pecado íntimo ao olho direito ou à mão direita, dando a entender que o dominante e os pecados queridos de um homem lhe são tão estimados quanto os membros de seu corpo. Portanto, quando você não sente vontade de abrir mão de um pecado, pode concluir com certeza que este é o seu pecado principal. Quarto, o pecado que dentre todos os outros mais irrita e aflige sua consciência é o mais não mortificado em você. A consciência é a mensageira de Deus em sua alma. Ela o inspeciona quando você faz o mal e transmite paz quando pratica o bem.
Se persistir nos caminhos pecaminosos e seguir um curso de maldade, sua consciência irá assombrá-lo e persegui-lo, jamais permitindo que você desfrute de qualquer paz. Agora, examine cuidadosamente seu próprio coração. Não há um homem entre nós cuja consciência não o controle de tempos em tempos, convencendo-o de que o caminho que está seguindo é maligno. Olhe com atenção para o pecado que mais lhe pesa a consciência e encontrará seu pecado dominante e íntimo. Quinto, o pecado que dentre todos os outros mais se insinua em seu coração quando está a serviço de Deus e cumprindo deveres sagrados. Esse pecado é ao menos mortificado em você. Quando um pecado pode ser tão ousado ao ponto de lhe invadir o coração quando você está na presença de Deus, este é o pecado que mais precisa de mortificação. Portanto, amado, examine seu próprio coração. Qual é o pecado que mais o persegue no Santo Domingo, incomodando-o quanto tentar adorar o seu Deus? Que pecado é esse que, como um cão, persegue-o até a igreja, atrapalhando que ouça os sermões e choramingando em seus ouvidos nos dias de jejum? Esse é o pecado que o controla. Sexto, seu pecado de estimação é aquele pelo qual seus inimigos mais o repreendem e contra o qual seus amigos mais o aconselham, e mesmo assim, você não tem força para deixá-lo. Alguém disse bem: sou mais grato aos meus inimigos do que a meus amigos, pois quando estão com raiva de mim, eles me falam todas as minhas faltas, insultam-me com todos os pecados dos quais sou culpado. Ora, por qual pecado os homens perversos mais o repreendem e lançam no rosto? De que pecado seus amigos mais o persuadem, dizendo: ó amigo, não trilhe mais por este caminho, não seja mais culpado por este pecado, e etc. O pecado que seus amigos mais o convencem de não cometer é o que o domina, o que mais necessita de sua mortificação. Portanto, eu lhe imploro, amado, seja imparcial com sua própria alma. Sonde o coração e analise. Às vezes, os inimigos não o repreendem por algum pecado que você cometeu. E se seus amigos não o convencem dele, dizendo: pelo amor de Deus, não siga mais esse caminho pecaminoso, ou algo semelhante, pode estar certo de que este é o mais não mortificado pecado em seu coração. Sétimo, o primeiro pecado que nos vem à mente acusa e aflige a nossa consciência ao nos encontrarmos em circunstâncias desesperadas, quando atingidos por uma doença grave ou no leito de morte, na prisão ou na pobreza ou em qualquer calamidade semelhante, é muito provável que esse seja o nosso pecado principal. Lembre-se da história dos filhos de Jacó. Nunca foram incomodados por seu pecado contra o irmão José, até que estivessem em apuros. Então, quando havia fome em sua terra, eles desceram ao Egito para comprar pão. E ali José, seu irmão, reconheceu-os bem o suficiente, mas eles não o reconheceram. E José não lhes revelou a sua verdadeira identidade, e acusou-os de serem espiãos cuja intenção era sondar as debilidades da terra. Assim, lançou-os na prisão, e estando presos eles diziam: então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos o rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. Gênesis 42, 21. Por 20 anos eles nunca pensaram neste pecado. No entanto, quando foram lançados na prisão e na aflição, lembraram-se dele e ficaram preocupados. A luxúria principal é o pecado que irrita a consciência mais do que qualquer outro quando se está aflito. Oitavo, o pecado pelo qual você menos pode suportar uma repreensão. Esse é o seu pecado dominante. Quem sabe possa suportar uma admoestação por outro pecado, mas quando alguém acerta em cheio ao repreendê-lo por seu pecado principal, você não consegue suportar. Assim, alguns teólogos observam que se João Batista tivesse reprovado Herodes por qualquer outro pecado que não fosse o de ter tomado Herodias, esposa de seu irmão Filipe, é provável que Herodes o tivesse deixado em paz.
Se os ministros apenas reprovam o pecado em geral, os homens podem suportar muito bem. Todavia, quando abordam os pecados particulares de uma pessoa dizendo-lhe "você é um alcoólatra" e a outro "você é um devasso" e por aí vai, eles não podem suportar tal repreensão, o que evidencia que estes são os pecados principais deles. Na parábola da vinha, quando Cristo perguntou aos principais sacerdotes e fariseus o que deveria ser feito aos homens perversos que mataram os servos de seu senhor, incluindo seu próprio filho, eles responderam que tais homens deveriam ser destruídos e a vinha arrendada a outros. Contudo, ao perceberem que Cristo falava deles e eles mesmos deveriam ser destruídos, então gritaram: "Deus nos livre!" Quando Jesus falou de modo generalizado que estes homens maus eram dignos de serem destruídos, eles reconheceram que era justo e certo. Mas quando perceberam que falava deles, não puderam aguentar, e daquele momento em diante eles trabalharam para matar Jesus. 9. Seu pecado de estimação é aquele que o satisfaz com mais frequência e que você se permite cometer com mais consciência. Dessa forma, foi revelado o principal pecado de Naamã, quando ele fez ajustes para se entregar ao pecado e se curvar a Rimon. O pecado a que você mais cede e contra o qual despende o mínimo de recursos, esse é o seu pecado maioral. 10. O pecado a que todos os outros pecados servem e para o qual contribuem, este é o pecado íntimo. Por exemplo, suponha que o orgulho seja seu pecado mestre. Você usará engano em seu negócio, pesos falsos, mentiras e assim por diante. Qualquer coisa que o ajude a manter o orgulho. E o mesmo se aplica a qualquer outro pecado. Uso prático. Assim finalizo a descrição do quarto caso de consciência. A partir daqui, gostaria apenas de compartilhar uma breve aplicação como um alerta das descobertas que você fez quanto à cobiça em seu íntimo. Primeiro, na presença de Deus, convido-o a examinar seu coração, a fim de que descubra seu pecado dominante. Segundo, quando descobri-lo, embora deva permanecer vigilante contra todos os pecados, ainda assim, redobre especialmente sua força e cuidado contra esse pecado. Seja vigilante e sábio em relação ao seu coração, de modo a não ceder a esse pecado. Davi disse: "Eu me guardei da minha iniquidade." Salmos 18, 23. Ó amados, certifiquem-se de aplicar a maior parte de sua força contra a área de sua alma em que o pecado e o diabo investem mais pesado. Não lute tanto contra o pequeno ou grande quanto contra o pecado que o domina. Terceiro, saiba e considere que a maior hipocrisia do mundo é sair por aí mortificando outros pecados, enquanto o pecado que mais estima e adora continua não dominado. Não seria tolice um marinheiro vedar um pequeno vazamento no casco do navio, enquanto um grande buraco é deixado sem vigilância, permitindo que entrem grandes quantidades de água do mar? Não é menos tolo para você lutar contra pequenos pecados enquanto deixa o grande e principal pecado intocado. Quarto, tome cuidado de não se equivocar ao pensar que seu pecado de estimação foi mortificado, quando na realidade não foi. Talvez, quando mais jovem, seu pecado íntimo fosse a luxúria, mas agora que está mais velho, seja a cobiça ou a mentalidade mundana. Uma pessoa pode ter um pecado íntimo na juventude e outro na velhice. Fique atento para não achar que um pecado estimado e dominante foi mortificado quando só foi trocado. Quinto, uma vez que descobriu sua luxúria de estimação, você deve começar a trabalhar no mesmo instante para subjugá-la e erradicá-la do coração. Quando a concupiscência se acender em seu coração como um fogo, dedique a atenção a extingui-la, trabalhar contra ela e mortificá-la.